Muito bem, amado ouvinte, você que está ligado conosco aí, 15 horas, 10 minutinhos, prosseguido com o programa Cristo é a Solução, e nessa tarde, chegando para você com o momento da Escola Bíblica em Ação. Mais uma vez, recebendo aqui com muita alegria, diácono doutor Humberto Fontoura, e hoje um convidado ilustríssimo, um amigo particular aí do nosso querido diácono Humberto, e ele mesmo vai estar apresentando. Diácono Humberto, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos os ouvintes, Pai do Senhor Evangelista Jairo. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido diácono Rondinelli, que além de diácono, agora professor da Escola Bíblica Dominical ali na sede, tanto ele quanto a esposa, a irmã Isabel. Manda aqui um abraço para ela, deve estar nos ouvindo nesse momento. A paz do Senhor, diácono Rondinelli. A paz do Senhor, irmão Humberto, diácono Humberto. Paz do Senhor, evangelista Jairo. É um Amém. Prazer enorme estar aqui novamente nessa tarde, domingo, trazendo um pouco a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para os nossos ouvintes, Muito bem, eu me lembro de uma palavra, localiza melhor aí o microfone do nosso querido companheiro Rondinelli, e ficou bom. Me lembro da palavra que ele trouxe aqui quando ele veio a primeira vez, dizendo que era a primeira de muitas. E realmente está cumprindo, Diácono Humberto? É isso aí. Já é a segunda vez, e o que para nós é uma alegria muito grande. Seja bem-vindo aí, Diácono Rondinelli. Quero deixar aqui, inclusive, um abraço aí para ele e toda a equipe lá da Medijato, que são parceiros aqui do nosso programa. Um alô para você que é colaborador aí na drogaria Medijato, e também os nossos clientes, que são pessoas maravilhosas que têm ajudado o programa Cristo é a Solução a se manter aí no ar já há quase 3 anos. E o nosso querido Rondinelli é um dos parceiros desde o início desta programação. Deus continue abençoando. E hoje o assunto muito importante, um assunto maravilhoso, Diácono Humberto. Bom, hoje nós tivemos uma lição muito importante na Escola Dominical. Vou pegar o título aqui: Os Cuidados com a Família e o Ministério Cristão. E o tempo foi curto para a gente falar tudo que era necessário com relação a esse tema. E a gente resolveu falar um pouco mais agora, nesse período da tarde. Vamos falar um pouco sobre os cuidados com a família, mas principalmente com relação ao ministério cristão. Eu vou explicar o porquê. Alguém pode pensar, nós vamos nos basear lá em 1 Timóteo 3, que fala das características morais que um pastor tem que ter. E alguém pode pensar, mas então eu não vou ver a programação, porque você vai falar de obreiro. Eu não sou obreiro, não pretendo ser. Então hoje o programa de rádio não vai ser para mim. Mas a gente entende que o modelo que a Bíblia tem para o obreiro é o modelo que a Bíblia tem para o marido, é o modelo que a Bíblia tem para o pai, para o filho, Então serve para todos esses. Esse modelo que foi falado lá em 1 Timóteo 3 serve para o modelo de uma vida cristã, uma vida de um cristão. Então é o que nós falaremos hoje. Vamos entrar aqui em debate. É um assunto que às vezes alguns podem considerar polêmico, eu até que não considero, porque é o que está escrito, está na Bíblia, E nós vamos debater sobre esse tema hoje. Os cuidados com o ministério cristão. O pastor Antero tem uma palavra que eu gosto muito, doutor Humberto. Ele diz assim: muita gente fala que o ensinador, aquele que ensina, em certos pontos, ele é radical, Tem muitos que criticam às vezes o professor ou alguém que está ensinando por ser radical, algum pastor, alguma coisa. Mas aí ele fala assim: Deus é radical, a Bíblia é radical, Então tem situações que não tem como a gente... Não é polêmica nossa, Não é a nossa opinião, inclusive, que prevalece. É o que diz a Bíblia. E o nosso objetivo aqui, inclusive, já de início, gostaríamos de frisar isso. Nosso objetivo aqui não é trazer nenhuma crítica a qualquer grupo ou qualquer pessoa, mas nosso objetivo aqui é mostrar a luz da Bíblia sobre alguns questionamentos ou alguns temas que as pessoas, e no dia a dia, a gente acaba presenciando ou vivendo, e nós queremos trazer aqui o que a Bíblia fala a respeito desse determinado assunto. É só isso. Nosso objetivo aqui é trazer esclarecimento à luz da Bíblia sobre o assunto determinado. Agora,
Infelizmente, tem pessoas que ouvem e às vezes está enquadrado, né? Coincidentemente está enquadrado naquilo que estamos falando. E aí a pessoa às vezes acha que nós estamos direcionando essa palavra para ela, para algum grupo. Não. Nós estamos aqui com o objetivo de mostrar o que a Bíblia fala a respeito de determinados assuntos. E hoje, realmente, o assunto é empolgante, é interessante, eu acho, porque vamos falar aí, à luz da Bíblia, sobre alguns critérios ministerial e também os cuidados com a família. E importante lembrar que quando a gente fala dos cuidados ministerial, não tem como a gente não lembrar da família. O evangelista já acabou de falar. Então, está muito relacionado com as relações familiares. A gente sabe que nós estamos vivendo uma crise familiar no Brasil atualmente, por vários motivos, né? Falta de diálogo, falta de tempo para os filhos, falta de obediência dos filhos com os pais, falta de entendimento dos pais com os filhos. Investidas até em forma de lei, né, de novos modelos de família, como por exemplo a PL 122, que institui casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então são coisas que vêm confrontar o família tradicional, aquilo que nós conhecemos já há muito tempo como família. Novos conceitos estão surgindo, isso tudo nos preocupa. E além disso, a questão dos obreiros, porque hoje em dia os obreiros, os pastores, infelizmente, eles estão na mídia por um lado negativo. E nós sabemos que existem pastores que não condiz com o título que têm, que não deveriam ser chamados de homem de Deus. E que às vezes na mídia as pessoas colocam tudo, como diz popularmente, coloca tudo dentro do mesmo saco, né? É farinha do mesmo saco, é tudo igual. Fala que é pastor, então todos são como aquele pastor corrupto, por exemplo, que saiu na televisão. E nós vamos falar o que nós, Assembleia de Deus, o que nós cremos, o que a Bíblia fala dos princípios morais que um pastor, que um obreiro deve ter, consequentemente um pai de família, consequentemente um filho deve ter para se considerar alguém que faz a vontade de Deus. Inclusive, nesse ponto aí de você falar, eu acho interessante que quando a mídia se refere a qualquer político evangélico, eles sempre procuram frisar essa questão pastor. Você não vê, por exemplo, se tiver uma outra nomenclatura de um outro parlamentar ou de qualquer outro político, eles nunca usam essas outras nomenclaturas. Mas sempre, com relação ao pastor, eles sempre frisam isso, né? É o pastor fulano de tal, é o deputado pastor. O pastor, às vezes nem fala deputado, fala mais a questão pastor mesmo, tentando assim, ligar o nome pastor àquela situação que geralmente eles querem denigrir a imagem, né? Então, assim, é um pouco complicado realmente essa situação. Falando um pouco na família, a gente, lembrando que é um valor que a gente não pode esquecer, né, e que às vezes outros tipos de pessoas, né, quer misturar essa questão de família. Em Gênesis 2, né, bem logo no início da Bíblia, né, já fala, em 2 versículo 8, diz que não é bom que o homem viva só, né? Então nisso aí já introduz já todo o que nós vamos estar falando hoje aqui. Nas escrituras de Deus, falando que o homem não é bom que o homem viva só. Não, então o que ele fez? Já deu quer dizer, a sua companheira, né, a sua esposa. Né? E desde quando se teve início de família no mundo, já o inimigo, Satanás, já veio para querer derrubar a família, né? Que foi a questão de tentar a Eva, tentar Adão, e onde é que aconteceu toda essa história que todo mundo já sabe. Então, quer dizer, desde quando já tem início família, já houve a perseguição do inimigo contra a base estrutural que é a família. Verdade. E ele não desistiu, né? Eu até falei hoje na escola dominical que a única forma de Satanás conseguir destruir, ou pelo menos prejudicar a igreja, é prejudicando a família. E perseguição não adianta, porque quanto mais persegue a igreja, mais ela cresce. Mas se ele conseguir desvirtuar a família, ele consegue desvirtuar a igreja. A estrutura, né? A estrutura de cada um, Humberto, é a família, né? Se você está bem com a família, você está bem no trabalho, você está bem nos estudos, está bem na vida profissional, financeira, você está em todas as situações bem, né?
Agora, se você tá ali é desestruturado com sua família, com sua esposa, com seus filhos, aí já vai tudo mal. A situação. Verdade. Família é a base máter, é a célula máter da sociedade e a base de uma sociedade estruturada, é a família. Eu quero até começar aqui, eu quero fazer uma leitura em 1 Timóteo 3, eu vou ler na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, mais fácil o pessoal entender. Não é aquela que você falou lá de Uberlândia não, né? Não é aquela Bíblia não. Depois nós podemos conversar sobre essa Bíblia. Inclusive... É complicado, é bom nós falarmos aqui que tem uma Bíblia aí, é lançamento essa Bíblia? Ela está em construção. Ela ainda está em construção, inclusive. Cada semana o pastor coloca na internet novos capítulos, né? Que é numa linguagem jovem, mas que tem palavrão, sim. Tem... aí entra aí palavras de baixo calão, né? Uma palavra... Inclusive já tem um abaixo-assinado no Avaz, que é um instrumento que é usado para fazer abaixo-assinado contra coisas polêmicas, para tirar essa Bíblia do ar. Mas mais na frente a gente fala dela. Na linguagem de hoje, mas primeiro... Ela é online? Ela é online. Meu Deus do céu. Na linguagem de hoje, 1 Timóteo 3 diz assim, eu vou ler aqui, são alguns versículos, mas vai nortear o nosso tempo é curto, mas dentro do que a gente tem possibilidade de dizer para os irmãos. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, ou obreiro, ou pastor, né, depende da tradução, está desejando um trabalho excelente. Aí diz do obreiro, né? O obreiro deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro, o negócio está complicando. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. E ele continua, vou ler só mais um pedaço aqui, que ele continua falando dos diáconos, que são obreiros também. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Não devem beber vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro devem ser provados, e depois, se forem aprovados, que sirvam a igreja. E a esposa do diácono também deve ser respeitável. Não deve ser faladeira, ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família, pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre sua fé em Cristo Jesus. Acho que nem precisa de debate, né? A Bíblia é muito clara com relação a isso aqui. Timóteo, na verdade, era um jovem obreiro, né, diácono Humberto e meu amigo Rondinelli. Era um jovem obreiro, mas com uma estrutura belíssima de fé, porque a Bíblia diz que ele foi criado por duas mulheres cristãs, e essas mulheres tiveram cuidado de criar Timóteo nos ensinamentos, que era sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. E Paulo, agora escrevendo para Timóteo, está dando aí algumas características para que Timóteo, como um novo obreiro, criasse critérios quanto à escolha de obreiros, né? Paulo, na realidade, está escrevendo para Timóteo, aconselhando ele: ó, Timóteo, quando for escolher o obreiro, quando você for separar alguém para o ministério, as características básicas, que na verdade são básicos, né? São requisitos básicos para que esse obreiro seja aprovado, são esses. E aí ele dá aí essas diretrizes que nós acabamos de ver. Primeiro ponto aí, doutor Humberto, eu sei que a língua está coçando para falar, essa questão aí do obreiro ser marido de uma só mulher. Uma só mulher, isso. Então, vamos chegar lá. Mas é interessante porque as palavras que Paulo, né, escreveu para Timóteo, e graças a Deus, né, na nossa Igreja Assembleia de Deus até hoje vem se cumprindo, né? Vem mantendo isso aí, né? Vem esse padrão, né? Padrão de escolher os obreiros, os diáconos, os presbíteros, os evangelistas para o ministério, né, para estar trabalhando na obra, né, para estar trabalhando
para o nosso Senhor, nosso Deus. Eu quero começar então, Rondinelli. Eu tenho 12 pontos aqui que, se eu conseguir, a gente vai falar hoje bem rapidamente sobre eles. Mas vamos começar com uma coisa que eu considero polêmica. Na nossa igreja, por exemplo, nosso pastor está aí nas congregações, está havendo algumas consagrações de diáconos e presbíteros, né? Uhum. Algumas pessoas até reclamam que aqui às vezes demora muito para consagrar, mas olha os requisitos. Se a gente for ver à luz da Bíblia, não é qualquer um, não é de qualquer jeito e não é qualquer hora. E existe momento, precisa de gente para trabalhar, então se consagra. Há necessidade de diáconos, que se consagre diáconos. Não há necessidade, consagrar só porque a pessoa está muito tempo na igreja, não é esse o motivo da consagração. É aí que está, Diácono Humberto. Na verdade, o início tem que ser o que Paulo está falando com o Timóteo. Alguém deseja, não deseja mal. É algo bom. Boa, é bom você desejar. Você que tem o desejo de ser obreiro, você que tem desejo de ser um bispo, que é, no caso, presbítero, pode ser traduzido, né? Uhum. Que é o presbitério, o ministério do bispo. É excelente obra, a pessoa deseja, né? Porém, você falou tudo. Não pode ser feito qualquer dia, de qualquer maneira, e nem qualquer um. Isso. Né? O fato de você desejar conforme a necessidade da igreja. Da obra. Né? Se precisar de obreiros. Né? Às vezes não precisa, já tem um número suficiente, vão consagrar só para agradar um irmão ou outro. Para fazer número, né? Para fazer número. Aí tem uma questão. Às vezes a gente ouve, eu quero não acreditar nisso, mas eu já ouvi, que existem igrejas que fazem uma barganha. O que você acha disso, Rondinelli? Você vem pra cá que eu te consagro. Como se fosse moeda de troca. Mas eu acho que aí não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso no ministério. Não tem essa situação de barganha, de troca. A gente não pode ficar na troca com Deus. Até mesmo a situação na oferta. Às vezes eu vou me sacrificar, fica sendo aquele sacrifício tolo, né? De oferta ou uma outra coisa assim, para Deus me abençoar. Mas Deus não gosta desse tipo de barganha, de sacrifício que não vale a pena, né? Eu considero que com Deus não se negocia. Mas eu já conheço histórias assim de pessoas que se frustraram, né? O evangelista Jair era mais novo aqui, mas pessoas que se frustraram porque receberam um convite. Olha, aí não consagra, vem pra cá que aqui a gente consagra. Como se fosse... Eu não sei, eu fico pensando, parece que é uma questão de orgulho, né? Eu tenho que ser consagrado para mostrar para os outros que eu tenho a carteirinha orgulho. De obreiro. Acho que vem uma questão aí, Diácono Humberto, que a pessoa começa a se sentir assim. Ele começa a contar o tempo dele de membro. Eu cheguei aqui junto com fulano já é presbítero. Então tem alguma coisa errada. Mas ele tem que trabalhar para ser... aí que tá. Às vezes a pessoa preocupa com o título, mas não preocupa com exercer a função. Na verdade, irmãos, o obreiro, quando ele chega a ser consagrado, ele já está exercendo o cargo. Ele já tem uma história de trabalho. Exatamente. O diácono, por exemplo, ele não vai ser diácono, não precisa ser dado para ele o cargo de diácono para ele passar a ser diácono, não. Na verdade, ele já está ali apresentando, ele já está se apresentando. Não quer dizer também que ele vai ser aquela pessoa que vai atropelar, né, as etapas. Não é nada disso. Mas ele vai estar se apresentando de uma forma inteligente, né, de uma forma digna, de uma forma honrosa, vai estar ali à disposição. Pastor, eis-me aqui, a hora que eu precisar, alguma coisa, e demonstrar isso nos atos, nas atitudes. Agora, tem os requisitos aí, meu irmão, que isso aqui... A gente vai entrar nesse detalhe aqui agora. É básico. Mesmo porque as pessoas têm que entender que, pelo menos na minha opinião, a questão da consagração não é uma hierarquia. Eu não entendo assim, tipo, o pastor é maior do que o evangelista, que é maior que o presbítero, que é maior que o diácono. São cargos, são funções que existem as suas responsabilidades. E às vezes um diácono trabalha muito mais que o evangelista, mas muito mais na igreja, tem uma função mais importante. Às vezes o contrário, o evangelista tem mais função do que o diácono, não sei. Depende do que a pessoa está disposta a trabalhar. Não é o cargo que vai induzir se ela vai trabalhar ou não. Não, na verdade, irmãos, vamos falar um negócio sincero aqui. Tem gente que não sabe qual é a finalidade do seu cargo. Por exemplo, tem diácono que não sabe o que significa de fato um diaconato, que, à luz da Bíblia, é um dos cargos mais honroso que um ser humano pode receber. É o cargo de diaconato. Por quê? O que serve, a Bíblia diz que a honra dele é maior do que aquele que é servido. Então, assim, ele está ali para servir. Mas só que servir a igreja em todas as áreas. O servir a igreja não fala só que ele tem que só lá limpar banheiro ou passar pano, que só pensa nisso. Como se isso também fosse algo menor. Mas não. Ele tem que estar ali à disposição para servir no sentido de visita, no sentido de assistir alguém que está enfermo. É trabalho do diácono, né? No sentido de ir visitar nos hospitais, ir nos presídios.
trabalho do diácono, servir às mesas, que a Bíblia refere lá dos diáconos, né? Portanto, a instituição dos diáconos foi exatamente por isso, porque a Bíblia fala que os apóstolos tinham que parar os serviços que tinha de evangelização, de pregação, para ir lá prestar o serviço. Aí Pedro reuniu com os demais e nós vamos separar homens aí que sejam cheios do Espírito Santo, isso lá em Atos dos Apóstolos ainda, para que eles possam dar a assistência que nós não podemos, que aí entrou a função do diácono, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. Olha só, é um trabalho lindo, um trabalho nobre, né? Só que a pessoa pensa só na parte assim, diácono é para ficar na porta, diácono é para colher a oferta, liga a função diaconal apenas essas 2 ou 3 situações e se esquece que é um ministério, irmãos. Diaconato é um ministério, né? E que se ele exercer bem, conforme está escrito aqui que o Dr. Humberto acabou de ler, ele vai alcançar melhores posições se ele exercer bem o seu diaconato. Bom, vamos começar aqui alguns tópicos. Nós não vamos conseguir terminar, mas até onde a gente conseguir ir. Tá na lição que eu tô pegando. Se alguém tiver com a sua revista, tópico 3, aquela parte introdutória, antes do 3.1 da lição da revista Betel, que a gente viu hoje, os cuidados com a família e o ministério cristão. A gente acabou de ler, tá em 1 Timóteo 3, ele diz aqui que o obreiro precisa ter boa reputação. Ele já começa aqui, esse é o primeiro tópico, né? E depois nós falaremos os outros. Então aqui já temos um tópico. Aí alguém pode me perguntar, por que precisa ter boa reputação? O evangelista Jário já disse, se o cristão, quando alguém usa essa palavra, cristão, pensa numa pessoa extremamente honesta, íntegra. Se essa pessoa não tem boa reputação, quer dizer, o cristão ele tem que ter boa reputação sempre, a sociedade espera isso. O menino na escola, se o menino na escola faz alguma baguncinha lá, o menininho pequeno, o que os coleguinhas falam? É o crente da bunda quente, eu já ouvi isso demais, né? Como se diz, crentinho, mas pode fazer isso? Quer dizer, os outros tudo pode, mas o crentinho, se ele fez alguma baguncinha na escola, o pequenininho, pronto, ele já é apontado pelos coleguinhas, porque você é crente desde pequeno. Por quê? É cobrado da gente uma reputação muito grande. Agora, o obreiro, aquele que está na frente, que está com o microfone na mão, se ele não tem uma boa reputação, como é que fica isso perante as pessoas que assistem? Né? Eu já vi muitos casos de pessoas se levantarem, eu já vi isso. Quando o obreiro pega o microfone, levantar e falar assim, não, ouvi esse aí falar, não dá, ele me deu um golpe, eu não tenho como, não dou conta, ele está me devendo dinheiro e não paga. Isso é triste, né? Então, o primeiro caso é a reputação. E essa reputação, que reputação é essa? É a reputação da sua vida espiritual, do momento em que você se converteu, que você é um novo ser, uma nova criatura, você teve uma mudança de vida, essa mudança sua ela tem que ter reputação. O segundo tópico, aí sim, ser fiel à esposa. A Bíblia fala marido de uma só mulher. Aqui é um caso complexo, né? Porque hoje nós estamos vivendo épocas que se diz da liberdade sexual. Quer dizer, não precisa se prender, as coisas não precisam ser tão rígidas assim, né? O homem tem que ser feliz, a mulher também. Então existem hoje modelos de casamento que as pessoas se casam e cada um vive na sua casa separado. E se vêem de vez em quando, né? E aí cada um tem sua liberdade também para ter seus namoros durante a semana, mas são casados. Na igreja isso nem se cogita. Tanto é que a igreja é um lugar que as pessoas até casam cedo. Mas essa fidelidade à esposa, eu vou um pouquinho além, evangelista Jário e diácono Rondinelli. Não quer dizer só, na minha opinião, não é só a fidelidade conjugal, que eu acho que nem precisa discutir. Acho que ninguém imagina que um obreiro, a pessoa que deseja ser obreiro, ela tem um amante. Nem passa isso pela cabeça. Apesar de que pode acontecer, pode. Mas essa fidelidade é a fidelidade também no cuidado. Tem muito obreiro que se preocupa tanto com a obra e esquece a esposa, que tem uma esposa em casa que precisa de carinho, precisa ser ouvida, que precisa de assistência. Tem esposa de obreiros que estão abandonadas. E aí eu até pergunto aqui pro Rondinelli, pra gente fazer parte do debate. Nós falamos isso hoje na escola, apesar de que o Rondinelli estava na sala das crianças. Como é que fica essa questão do obreiro que se preocupa tanto com a obra de Deus, se você já viu alguma coisa assim, ao ponto de esquecer com a família? Esquecer a família, né? Quer dizer, a igreja o dia inteiro. Isso na sua opinião, ele está fazendo a obra certa? Será que Deus está recebendo esse trabalho desse obreiro? Na verdade, ele não está cuidando
do seu maior tesouro, né? Que é a família. Ele não está cuidando disso aí. Deus dá a oportunidade para ele ali sair, pregar a palavra, evangelizar, né? Viajar, fazer todos os deveres que tem, né? de cristão. Mas esquece do seu valor, do seu pote de ouro, né? Que é a sua família, que é seus filhos, que é sua esposa, né? Que não dá atenção, que chega à noite e os filhos querem brincar e agora eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, vai ficar focando. Acho que assim, tudo em excesso que você faz não é bom, né? Tudo que você vai exagerado fica muito temperado. Então não é bom isso aí. Então a pessoa tem que saber, né, ter conciliar essa separação, né? Que obra, família, profissional. Então ele tem que saber temperar isso aí. Porque até tem um tópico aqui que fala de administrar bem a própria casa para poder ser um bom administrador na igreja. Eu até contava hoje, lá na Sala dos Obreiros, que eu dei aula lá, teve um pregador que teve aqui, eu não vou citar o nome do pregador, muito famoso, antigo, fez muito sucesso, hoje em dia ele está um pouco mais sumido. Mas uma vez ele pregou aqui em Catalão, falou no púlpito que estava 6 meses sem voltar na casa dele, pregando pelo Brasil afora. E ele falou isso contando com ar de vitória. Que como se dissesse: eu estou fazendo a obra de Deus, há 6 meses estou viajando e nem voltei na minha casa, como se diz, né? Eu sou tão dedicado na obra que a minha esposa tem 6 meses que eu não vejo. E eu penso, na hora eu pensei, como é que tá esse casamento? Né? Como é que tá esse cuidado, esses 6 meses sem voltar em casa? Né? Como é que ele tá 6 meses sem a presença? O homem precisa do relacionamento sexual, o casamento também faz parte disso, não? É o amor, o companheirismo, mas o sexo também. Como é que fica isso na cabeça de um obreiro? 6 meses viajando com a sua equipe, sem voltar em casa, né? Complicado. Isso é perigoso, né? É um perigo, perigoso. É uma armadilha que a pessoa está criando. Digamos, o Diácono Humberto e Diácono Rondinelli, que não tivesse mais nenhum pregador no Brasil, só ele fosse pregador, que não era o caso, mas digamos que fosse só ele, o único pregador, digamos que era o único moço que pregava assim, mas ninguém sabia ler, ninguém sabia nem falar. Ainda assim não justificaria. Não justificaria. Entendeu? Então assim, eu acho ser muito... É que lá na escola nós estávamos na sala de obreiros, nós tivemos como aprofundar mais. Dar de bandeja a sua família ao inimigo, né? Exatamente. Isso. Entregar de bandeja. Eu tô resguardado, eu tô, né? Tô fazendo a obra. Mas não, peraí. Ele tá entregando de bandeja a família dele. Ele pode estar levando a palavra realmente, né? Mas eu não duvido disso. Ele era um pregador muito usado por Deus, ainda é. Só que, mas, aí a base estrutural dele, igual a gente falou no início aqui, tá indo por água abaixo. Aí entra aquele versículo que tá na lição de hoje. Se alguém quiser ler, tá a lição que nós estudamos hoje na escola, tá lá no texto de referência, que se alguém não cuida bem ou não administra bem a sua casa, como administrará a casa do Senhor ou a casa de Deus? Serve aí para quem deseja ser obreiro, né? Você é bom marido, bom pai, administra bem a sua casa, que eu estava até comentando com um obreiro lá, que essa questão não é só a questão do respeito, não, é também da administração. É alguém que consegue administrar bem, da economia mesmo, economicamente falando, moralmente falando. Você tem, os seus filhos te respeitam, né? Porque tem pai que depois que ele põe muita moral quando os meninos é criança, depois que os meninos crescem, acabou. Ele vira um banana dentro de casa, aí bate o pé, os meninos batem o pé também, pronto. Então quer dizer, isso é bíblico, né? Tá lá, se ele não consegue administrar bem a sua própria casa, como vai cuidar da casa ou vai conseguir administrar a casa de Deus? E eu até comentava hoje, lá na escola, que teve, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a casa do obreiro, a família, deve ser o lugar que ele mais deseja estar. Eu gosto mais da minha casa. Quando chego em casa, eu cheguei no meu, como se diz, o meu quartel-general. Tô com a minha família ali, eu cheguei em casa, eu descanso, os meninos estão correndo, estão brincando, e a esposa tá ali junto e tal. Tem pessoas, até obreiros, eu acho que é obreiro que faz isso, uma certa vez até ouvi alguém dizendo isso, que fala: olha, eu trabalho até tarde da noite para não ter que chegar em casa, porque eu quero chegar tarde para já chegar na hora de dormir, para sair no outro dia cedo, como se diz.
A minha casa é problema. Minha casa é o último problema. lugar que ele quer estar. Tem que rever o casamento, tem que rever os relacionamentos. E tem obreiro, o Rondinelli, que é assim. Tô chamando o Rondinelli de pastor já. Pastor Rondinelli. Que é assim. Recebendo aí. Quer ficar na igreja de segunda a domingo, de domingo a domingo, o dia inteiro, chegar em casa só à noite para dormir, para ir no outro dia cedo para a igreja, porque tem que fazer a obra. Mas na verdade tá fugindo das responsabilidades da família. Não quer às vezes assumir a responsabilidade. Ou a relação familiar é tão ruim que passa aquela impressão de que ele quer ficar na igreja trabalhando, mas não é verdade. Na verdade, ele quer fugir da sua responsabilidade de casa porque a situação lá não tá boa. Até mesmo aí, Jaconberto, vai uma dica aí. Eu até estava pesquisando hoje, né, sobre a respeito da família. Vai ter uma dica aí hoje para nós. A gente vai aprendendo com esse igual. Como hoje, comece hoje mesmo. Não espere o final de semana para participar da vida dos filhos. Durante as refeições ou nas horas de descanso. Cante, invente brincadeiras ou conte piadas. Esses minutinhos somados virão horas ao longo de uma semana. Não deixe que eles passem em branco. Né? Então a gente não pode ser aquele pai, né, ranzinza. A gente tem que saber descontrair com os filhos. Né? Não pode... não, eu sou rígido... Principalmente assim, não, quem é crente tem que ser... Como diz o goiano, meu sistema é bruto. É bruto, né? Não, a gente tem que participar. Mas peraí, não é... Você nunca esquece, né? De quando você vai ficando mais velho, né? Não, mas peraí, você tá falando um negócio aí, tem que esclarecer esse negócio aí. Pra ser santo não tem que fazer cara feia, ficar bravo, mal-humorado, não? Não, mas que é isso? É completamente contrário. Né? Brigar com as crianças pra mostrar que é santo. Né? Discutir, o Maquiantes fala que quando ele chega em casa, né? Ele não, tem marido que quando chega em casa, até as galinhas começam a correr, os galos, começa tudo a... Chegou o homem. Chegou o capitão. Eu falei do 2 aqui, que é ser fiel à esposa. No 3, tá aí o que o Rondinelli tá acabando de falar. Ó, ser de fácil relacionamento com os membros e não membros. Isso aqui é outra coisa complicada. Eu preciso perguntar pros dois aqui, para quem tá me ouvindo. Alguém aí conhece algum obreiro que de difícil relacionamento? Olha que tem. E tem muito, daquele assim que não tem. Fala com o obreiro lá. Eu não. Se eu falar, ele vai me dar uma patada. Não preciso nem falar. Não falo, não. E a Bíblia fala aqui, tem que ter bom relacionamento, tem que saber ouvir com paciência e tem que saber aconselhar. Sim, agora, irmão, eu queria só que alguém me explicasse, pode ser um dos dois aqui, o porquê que existem pessoas na igreja que são tão mal educados. Não, eu tô falando sério, irmãos. Que às vezes você não encontra uma falta de educação do nível que às vezes a gente encontra na igreja, nem na rua, nem lá, né? Parece aqueles funcionários públicos, né? Que, com todo respeito, não são todos, mas alguns. Antigamente era muito. Antigamente era mais, né? Que você só de você chegar no balcão, pronto, você já é inimigo. Tem gente assim na igreja, estou falando de obreiros, não é de membros não, de obreiros, que ele é mal-humorado por natureza. Gente, a igreja é a casa de Deus, é lugar... É o obreiro carambola, que não tem lá de chegar. Não, mas de fato, tem gente assim. E parece que quanto mais alta for a posição eclesiástica dele, mais ele se torna mal educado. Eu aprendi na minha terra que isso é falta de educação. É falta de educação. Gente, tem gente que você não cumprimenta ele, ele te dá um sorriso. Não, isso é falta de educação. Você não pode falar nada com ele, né? Não tem jeito de falar com criança, não tem jeito de falar com jovem. Só tudo pra ele sabe? Por exemplo, não vou falar. É complicado até. É difícil falar. Mas uma situação assim. Hipotético, vai. Tem uma situação assim. Alguém chega numa reunião, ou de oração, ou de Santa Ceia, ou no culto de adoração. Aí acontece uma situação, né, hipoteticamente falando, uma situação lá que esteja fora do parâmetro, do padrão, né? Alguma situação ali. Ao invés de chegar, gente, tentar conciliar, tentar resolver, a pessoa fica lá pelos cantos já reclamando, falando daquilo, falando... Isso para um obreiro é muito feio, né? Por exemplo, questões administrativas, que a igreja também existe essa questão administrativa. Acontece alguma situação que às vezes não está de acordo com a opinião do obreiro, estou falando de obreiros. Ao invés dele ir lá no pastor ou na pessoa responsável pelo departamento, ele fica lá nos cantinhos, juntando, falando daquilo que está aqui na opinião dele não está certo, mas falando de forma de denigrir a imagem
O problema que eu acho, eu não entendo o que você está dizendo. A pessoa, às vezes, ela não vai no líder. Sim. Falar, olha, ou então, e de uma forma educada, chegar no líder, né? E falar, pastor, eu não estou concordando com isso. O que o irmão acha? Coloca os pontos de vista. Eu vou dar um exemplo, não vou citar o exemplo, mas, por exemplo, na escola dominical, a gente muda algumas coisas, muda algumas regras, e de repente alguém acha ruim e não chega e fala, Humberto, você mudou o negócio aqui, ó, a gente está acostumado há tantos anos que era assim, eu achei que não ficou tão bom. Seria ótimo. Mas não, às vezes fala para um, que fala para o outro, que fala para o canto, que reclama, e de repente aquilo chega no seu ouvido. Mas às vezes chega tão Então, até porque, irmãos, a palavra de um obreiro, aqui é essa questão da influência. Ela deve ser sim, não. Não, mas aqui ela tem que influenciar positivamente, irmão. Nós somos pessoas de influência. A partir do momento que você é separado para auxiliar de trabalho, que é o que no caso nós chamamos de cooperador, né? Cooperador. Em alguns lugares auxiliar de trabalho. A partir do momento que você já é cooperador, que você já passa aí para a igreja, né? No nosso costume ali, de forma já diferenciada, você tem que ir trajado de forma diferenciada, você tem que cumprir horários. Você já é alguém que é observado. As pessoas começam a observar e as suas palavras vai causar influência. Só que essa influência pode ser positiva ou pode ser negativa. Alguém vê um obreiro reclamando, um membro, não, nossa Deus, mas até o obreiro estava falando. Aqui, e sabe o que é? Só para não perder o fio da meada aqui, se alguém vê você lá de terno e gravata em pé, seja você cooperador ou diácono, ou presbítero, não tem problema, evangelista. Quem está sentado, o que o membro pensa que você é? Eu vou usar uma palavra assim, na real. Ela acha que você é um empregado da igreja. Empregado assim, eu estou ali para fazer o trabalho. E ela tá certa. O membro tá certo, a gente tá ali para isso mesmo. Então, se ele levantar a mão com um cartãozinho de dízimo, tipo, leva lá para mim na tesouraria, eu tenho que ir com um sorriso no rosto, pegar aquilo, mesmo que eu seja presbítero, eu tô ali para servir. A igreja, ela tem que ser servida com um sorriso no rosto. E aí fica uma questão, se o obreiro não tem o tópico aqui fala de bom relacionamento com membro e não membro, o diácono, ele tem que repensar a sua chamada. Ele não pode ser mal educado. Não tem como ser mal educado e servir a Deus, né? Muito pelo contrário, tem que ter um sorriso no rosto. Eu conheço igrejas, a minha igreja, o nosso povo, graças a Deus, é educado. E eu conheço umas outras que chega a ser exagerado. Você chega a ser visitante, falta juntar 4, te carregar e te pôr no banco. Até constrange, né? Chega a ser constrangedor. Chega e sorri. Que benção, tá visitando, é a primeira vez. A gente fica assim, tem um lugar especial pra você aqui. É a igreja mesmo que eu entrei? Aí você olha e você fala, gente, mas que povo é esse que pega a gente pelo braço e leva e senta junto e abraça e anota o nome. Mas tem que ser assim. É sim. Né? O pastor Cornélio, quantas vezes eu vejo o pastor Cornélio lá, alguém, dá um abraço no visitante. Tem que pedir. A gente tem que estar esperto. Como se fosse um negócio, né? Aí eu entendi o que você está querendo dizer, que determinadas igrejas já está acontecendo antes do pastor pedir, faz tempo. Chegou. Né? E outra coisa, irmãos, é tão bonito outra coisa, pastor, depois que o pastor falou, até uma dica aqui, se tem muito membro me ouvindo, depois que o pastor falou, pediu pro visitante, já fica um negócio assim, já sem graça, não né, tem a mesma graça mais. O pastor precisa pedir. Agora, antes do pastor pedir, tem atitude. Vai lá, cumprimente, antes mesmo de fazer a apresentação formal. Chegue na pessoa, aperte a mão dele e fala, olha, prazer te conhecer, prazer receber você aqui nessa noite, Deus te abençoe, fique à vontade, sinta-se bem. Só isso, né? Você falando do erro, aquela hora, a gente falando da ranzinza, né, o obreiro, né, até tá aqui, reconheça os próprios erros, passar por cima do orgulho e estar disposta a perdoar, são demonstrações de amor e respeito. Não fraqueza. Quando o orgulho fala mais alto, surge um clima horrível e disputa e conflito. Todos perdem com isso. Perdoe, mas, e depois de tudo, durma melhor. Na questão, antes a gente estava falando até sobre essa ranzinha, ser mal educado, né? Então, a pessoa tem que reconhecer que realmente ela tá errada, ela tem que dar um passo atrás. Dar um passo atrás. Pra depois poder dar 2 pra frente. E tem gente orgulhosa que não dá o passo, principalmente marido, a moda antiga, a gente falou de família. Se a esposa tá com a razão, mas ele não dá a razão pra ela, mas não dá de jeito. Fica até de mal, né? Fica emburra, mas não volta atrás, não reconhece que tá errado. É um problema sério. Uma vez o meu orientador de doutorado falou um negócio pra mim, ele não é crente. Eu nem sei que religião que ele é, mas cristão tenho certeza que ele não é. Ele falou um negócio que eu nunca esqueci. Ele falou assim, que um dia brigado é um dia que você perdeu para toda a sua vida de relacionamento com a sua esposa. Ele nunca vai voltar. Então que não compensa. Se brigou, mesmo que você tenha razão, dá o braço a torcer e fala, não, vamos fazer o seguinte, eu concordo, vamos encerrar com isso aqui agora, porque não convém a gente ficar brigado. E
Mas para nós que nós temos o nosso próprio orgulho, isso faz parte da nossa carne. É difícil. É difícil. É difícil você chegar e falar assim, eu sei que eu... reconhecer os próprios erros. Não, e às vezes você tá certo. Fala assim, eu sei que eu tô certo, mas por negócio não virar uma discussão, eu vou me calar e vou acabar a discussão aqui agora, mesmo estando com a razão. A gente às vezes tem que fazer isso. Às vezes você sabe que tá certo, que você tem razão naquele negócio, mas você recua, dá um passo atrás e fala, se eu conseguir insistir, eu vou vencer a discussão, mas eu não vou ter o que comemorar. Aí que tá a questão. Adianta ganhar uma briga, mas não ter o que comemorar depois, porque vai ficar duas pessoas ressentidas dentro de casa? Os irmãos gostaram aí do carambola, viu? A irmã tá falando aqui que conhece realmente pessoas que... Não tem lá de chegar. Não tem, mas, irmãos, é complicado mesmo. Você fica até constrangido. Nossa, Deus, precisava de falar um negócio, mas eu não vou falar pro irmão ali, eu não vou falar. Às vezes é uma situação rotineira, uma coisa, né? Agora, gente, se umas coisas no dia a dia, na rotina do dia a dia, a pessoa já tem esse comportamento, que dia que ele vai conquistar a confiança, por exemplo, para alguém chegar nele e abrir o coração, falar uma coisa muito mais séria? É nunca, né? Como é que você vai confiar no obreiro para contar para ele uma situação séria, uma situação crítica? Pedir um conselho, pedir um conselho, até confessar, às vezes. Sim, contar uma situação de extrema intimidade. Como é que você preciso te falar uma coisa, mas você não pode contar para ninguém, porque é algo que é extremamente vergonhoso para mim, mas eu preciso de ajuda de oração. Humberto, a pessoa precisa desabafar de uma certa forma, mas aquele obreiro expressa de uma forma tão ranzinza como nós usamos aqui, é igual a carambola aí que o Rondinelli falou, achei interessante, a irmã também ligou aqui, falando que é assim mesmo. É que você não tem lado, você não tem jeito, você não tem pega, né? Assim, não, você sai pior do que chegou lá. Você tem um preconceito, não é isso que é chamado? Preconceito. Tem aquele conceito formado que a pessoa vai acabar com você. É a mesma coisa, irmãos, porque fala aí, tá na lição, né? E tá no texto também que o doutor Humberto leu, que o obreiro ele tem que ser apto para ensinar, tem que ter aptidão para ensinar. É o próximo aqui, né? Tem que ter essa aptidão para ensinar. Aí o obreiro ele é desse jeito, às vezes, né, com as suas palavras, e ele acha que é santidade isso. Ele é um sem educação, ele prega no microfone de forma que ele ofende as pessoas. Gente, nós fomos chamados para falar a verdade, nunca para ofender ninguém. Gritar, falar assim, toma vergonha na cara, você tem que converter. Gente, eu vou dizer uma coisa, tem gente, eu já ouvi, eu digo o seguinte, tem gente que fala tudo o que pensa, né? Fala, eu sou assim, eu falo tudo que eu penso. Aí eu digo o seguinte, quem fala tudo que pensa não é sincero, é mal educado. Mal educado. Tem que tentar separar as coisas. Não é sinceridade. Fala, eu sou sincero, o que vem na boca eu falo. Não, isso é falta de educação, você é um mal educado. Uma pessoa dessa é mal educada, ela não é sincera. Porque você não pode falar tudo que você pensa. Não pode. Tem coisa que a gente tem que guardar pra gente. Ainda mais no púlpito, né? Você não pode simplesmente falar tudo que eu penso. A pessoa que faz isso, ela é mal educada. E aí o tópico 4 aqui que eu coloquei, deve possuir, que está aqui na revista, deve possuir entendimento no que diz. Em outras palavras, quer ser obreiro um dia? Quer administrar bem a sua casa também? Tem que estudar a Bíblia Sagrada. Não tem como. Nós estamos vivendo crise de ensino. Alguém falou esses dias ali em Uberlândia, estava lá na igreja sede, lá do Pastor Álvaro, alguém falou que um obreiro do interior de Goiás, que Deus falou para ele que tinha muitos pregadores, alguns ensinadores e poucas testemunhas, né? Pessoas que testemunham o poder de Deus porque conhecem a sua palavra. E tem pouca gente estudando a Bíblia. Tem muita gente querendo pregar, mas ensinar pouquinho. Quem é colega meu aí como superintendente sabe a dificuldade que a gente tem de arrumar gente para dar aula na escola dominical que goste disso. Eu tenho uma equipe que hoje eu até coloquei no Facebook ali agradecendo a aula de hoje, que para mim foi maravilhosa. Nós estamos com uma equipe fantástica ali na sede. Rondinelli entrando agora, a irmã Isabel também, fora os outros, né? Agora tem o irmão Araújo que nós convidamos, algumas pessoas novas que vão integrar o quadro, e Deus tem nos dado essa bênção. Mas a pessoa que estuda a Bíblia, ela tem como ensinar também, Rondinelli. Não precisa ser obreiro, não, ensinar os filhos em casa. E outra coisa, às vezes as pessoas acham que a conversão ela vem mais no ouvir a palavra de Deus, no ouvir assim, que o pastor, o pregador, não. A conversão ela mais forte vem na questão de estudar a Bíblia e ler a Bíblia. A conversão ela vem de si, ler e meditar na Bíblia, não de... porque vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é o ler também, a gente poderia traduzir. Eu estou aprendendo, o irmão está falando, estou aprendendo. Não, você vai somando, né? Mas a maior aprendizagem é ler
a Bíblia, Exatamente. estudar a Bíblia. E aí você tem como ensinar seus filhos. Lembrei também aqui do Wellington, lá do Wilson Calçados, que também vai integrar o quadro de professores junto com as crianças. Enfim, nós estamos, graças a Deus, Deus tem mandado pessoas capacitadas para trabalhar conosco ali na escola. Tem um outro tópico aqui, que esse aqui eu vou... Nosso tempo tá quase acabando, mas eu vou criar uma polêmicazinha aqui, Rondinelli, eu vou te pôr numa fria. Fala aqui que não pode ser controlado por bebida forte. Tá, eu não preciso nem dizer que obreiro não bebe. Eu não preciso. E a cerveja sem álcool, Rondinelli? Que agora tem alguns aí que usam. Eu vejo estagiário, o que você acha disso? A questão assim, tudo é lícito, né? Mas nem tudo me convém, né? Convém eu ficar bebendo uma cerveja sem álcool? Não convém. Eu acho que assim, a pessoa que bebe a cerveja sem álcool, ele está tentando enganar, sei lá, justificar um vício que ele tinha outrora, e aí, como ele não bebe mais, ele fica com esse sentimento. Aí aí a gente tem que falar de nós, né? No nosso meio não há esse histórico, graças a Deus. Alguém para chegar a ser escolhido na igreja para um auxiliar de trabalho ou diácono, ele tem uma vida nesses padrões aí, fora totalmente dessa cogitação, né? Assim, eu não geralmente já dá um testemunho de um padrão de vida totalmente livre dessa situação. Não. E às vezes essa questão, só te cortando um pouco, vira até chacota. Uhum. Né? Porque que acontece? Eu tenho 13 anos de conversão, né? Eu me converti em 2000, né? Então, assim, no início da minha conversão, aí, antes de converter, a gente, né, você bebia, né? Então, aí, às vezes, eu saía, né, com alguma turma e tal, era solteira ainda, né? E você comprava cerveja sem álcool e você bebia e tal, vivia, você ficava, era chacota. Agora não bebe, mas aí tá bebendo cerveja sem álcool, não sei o que lá. Então, quer dizer, tem toda essa situação. Então, assim, você tá com saudade do mundo, né? A impressão que dá é. Se você converteu, você tem que sanar as coisas que deixar para trás. Que é a aparência do mundo, né? Essa é a palavra que eu queria ouvir, a aparência do mal. Eu tenho amigos que bebem. Amigos assim, eu não tô falando irmãos de que a gente vê de vez em quando, amigos mesmo, de encontrar todo fim de semana. E continuam sendo meus amigos, mas eles sabem que eu não concordo. Por isso que eu tô falando isso aqui agora, porque eu não concordo, eu não acho correto. Meu pai falou uma coisa pra mim uma vez que eu achei engraçado. Ele falou assim, a melhor coisa da bebida é quando ela te deixa um pouquinho alterado. Beber pra não ficar tonto, que graça que tem. Ele comentou isso. Que graça que tem beber pra não dar uma... Quem bebeu sabe. Quem bebeu, que seja um vinho. O vinho dá aquela euforia, aquela alegria, grau, não fica tonto, mas é o grau, como diz, né? Mas a pessoa bebe e fica, começa a rir mais alto e tal. O motivo é esse da bebida. Aí deve beber um negócio que não tem álcool, só por causa do gosto, e tanto que cerveja é ruim, eu já provei, eu nunca fui de tomar cerveja, mas quando eu era adolescente eu provei cerveja. É negócio amargo, tem gente que pode até gostar do gosto. Mas, vai comer um chocolate amargo, sei lá, outra coisa amarga. Mas não é questão da libertação, né? É aí que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo, e que não seja dado ao vinho exatamente porque mostra que a pessoa ainda tem dependência. Exatamente. Né, com o álcool. Aí a pessoa ainda está dependente de alguma situação. No caso lá da cultura deles, era bebida do vinho, né? Eles bebiam e tal. Então tinha aqueles que bebiam. E aí Paulo fala para Timóteo, então o obreiro não pode ser dado ao vinho, ou seja, aquela pessoa que gosta de... Até mesmo assim, no dia a dia nosso, às vezes, né, pessoas que não são crentes perguntam, ei, você bebe... Né, bebe um vinho, uma coisa assim, nem um vinho você não bebe e tal. Eu falei, mas eu realmente parei de beber bebida alcoólica, eu não bebo mais. Né? Liberto, né? Mas tem gente crente que bebe um vinho e tal. Eu falei, mas eu sou diferente. Eu não bebo nada que tenha bebida alcoólica. Rogério falando assim, uma vez eu saí com uns amigos meus, a gente foi num restaurante italiano, né, de massa, e um desses... Todos crentes, inclusive esse filho de obreiro em outra cidade. Não foi aqui, foi lá em Anápolis. E um desses amigos eu pedi uma taça de vinho. Aí a esposa dele deu um cutucão e falou, mas vai pedir vinho e tal, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, não, mas você não importa não. Eu falei, demais, eu estou com vontade de ir embora. Estou extremamente incomodado com você bebendo na mesa junto comigo aqui. Ah, mas vinho não tem problema. Eu falei, pra mim tem, eu acho que é a aparência do mal. Isso me incomoda. Eu falei pra ele, isso me incomoda. Se fosse um não crente, quem sou eu pra falar alguma coisa? Às vezes você vai numa festa de aniversário, alguma coisa, e tem gente, não tem problema, mas um crente sentar e pedir uma taça, aí eu falei, me incomoda. Me deixa incomodado. Na minha companhia, a gente tinha acabado de sair de um congresso, uma festa da igreja. Eu falei, olha, me deixa incomodado.
É pecado, não é? Bom, aí eu já não sei, né? Vai da cabeça de cada um, enfim. A consciência de cada um examine-te a ti mesmo. Mas a mim me incomoda, né? E aqui diz que o obreiro não pode ser dado ao vinho, mas eu acho que não pode ser dado ao vinho nem as coisas que pareçam, né? Que levem a lembrar do Egito, vamos dizer assim, né? Do velho homem. Aqui ainda, nosso tempo já está quase acabando, mas aqui ele fala de ter autoridade sem autoritarismo, nós já falamos sobre isso. Ser generoso e não ser ganancioso. Outra coisa extremamente importante, né? O obreiro, ele tem que ser generoso. Generoso é o quê? Aquele que oferta, aquele que ajuda, aquele que se precisar ele tá disposto, e não ser ganancioso. Aqui é outra coisa que é difícil. Infelizmente, a maioria dos grandes obreiros de hoje em dia, se não tiver a moedinha caindo no fundo do cofre, esquece, né? A gente não prega, não sou convidado. E tem muito obreiro... Falar de não os nossos, né? Não os nossos, isso. Eu tô falando desses que são convidados, isso. Alguns que são pregadores aí, até famosos, né? Que estão na mídia. Infelizmente, houve um obreiro lá na sala que comentou uma coisa que infelizmente é a verdade, né? Eles estão mais visando o comércio. Vê o evangelho como um meio de vida. Um meio de vida. Né? E tem uns que começam na adolescência. Não é o caso, não é o nosso caso, não é o caso nosso, por exemplo, dos obreiros que compõem a nossa igreja. Graças a Deus, nós não temos aí, graças a Deus, por exemplo, dentro do nosso campo de trabalho, os obreiros se deslocam, né, de uma congregação para outra, seja fora da cidade e tal, sem nem oferta. Eu acho que... Hoje mesmo nós vamos lá, só pegando esse gancho aí, nós vamos estar lá em Pires Belo, eu e o evangelista Ricardo lá, hoje é festa dos jovens lá, nós estamos lá em Pires Belo. Lá, sim, então, e sem custo, cobrou quanto aí lá? Né? Nada, né? Nem a gasolina. Então, por que não? É bom falar isso, né? Porque entre nós, no meio do nosso... nós somos ensinados assim. E outra coisa, nosso pastor repudia totalmente esse tipo de situação no nosso meio. Agora, a verdade é que os pregadores da atualidade da mídia, esse pessoal que vem, os itinerantes, infelizmente, alguns cobram caro. Tem essa prática e às vezes não dão exemplo. Você cobrar assim a situação, lógico que tenha, né? Você sair da sua cidade. Sim, não. E tem que receber também. Dar, né? Então, sim. É digno do seu salário. Mas às vezes o cara quer, como diz, pisar no pescoço, né? Abusa, né? Abusar, porque eu tô os irmãozinhos, hoje eu vou cobrar. Os irmãozinhos recolhem né? a oferta um ano inteiro para conseguir. Isso fala de pastor itinerante que vai para pregar e fala também de pastor que administra a sua própria igreja, no caso o pastor que é o pastor mesmo local, que também recebe da igreja e tem uma ganância muito grande. Nesse caso dos obreiros itinerantes, se pudesse ter uma regra, eu estabeleceria uma, se eu fosse o dono do poder aqui, como se diz, né? Tinha que pastorear a igreja pelo menos 10 anos. Saber o que é cuidar de ovelha, para depois sair pregando o Brasil afora, porque tem muitos que nunca sequer deram uma aula na escola dominical, mas tem o dom da palavra, tem o dom do convencimento, e sai pregando para ganhar dinheiro e nunca pastorearam uma ovelhinha sequer. E às vezes deixa problema, né? Deixa problema para trás. Cria uma situação, pega o avião, vai embora, o pastor fica aqui, tem que resolver o problema que é complicado. Aí tem a questão de ser bom administrador. Eu vou adiantar para a gente encerrar, nosso tempo já estourou. Deve ter atenção especial aos filhos, para que tenha respeito deles, pois quem não controla a família não terá condições reais de conduzir o rebanho de Deus. Isso aqui é outra coisa importante. Até aquela deixa que eu deixei aqui no início aqui que eu falei, né, sobre a questão do pai participar da família, dos filhos, né, brincar, ter um entretenimento com a família, né? E lembrar que essa infância, quem tem filhos mais velhos sabe, infância, ela vai embora, ela não volta mais, a infância dos filhos. É um momento tão gostoso. Porque se deixar passar, e ele passa. Né? Cada momento, você vai se sentir culpado o resto da vida por não ter dado atenção aos seus filhos quando você podia ter feito isso. Porque um dia que eles ficarem adolescentes para jovem, acabou. Aí acabou. Eles já vão ser independentes, vão aprender a respeitar, continuar respeitando o pai. Tomara que sim. Já não senta no colo. Mas aí já muda. Não deita a cabeça aqui pra você fazer o carinho. O carinho, acabou, né? Você já não dorme no sofá. Eu vi isso uma vez, uma amiga minha falou assim: a gente descobre que a gente cresceu quando a gente dorme no sofá e acorda no sofá. Porque quando é pequeno, você dorme no sofá e acorda na cama, né? O pai pega no colo, leva pra cama, põe cobertinha. Depois de grande, o pai já não carrega mais, o filho já tá grande, já dorme no sofá, já acorda lá no outro dia. Fala, eu cresci. E nesse caso, a questão do cuidado com os filhos é muito importante, porque
essa atenção que se dá aos filhos é que a gente consegue o respeito deles. É por essa atenção. Uma vez aquele pastor lá em Caldas Novas, no Conte Casal, que a gente participou, ele é da Igreja Batista, uma palavra muito boa. Ele disse uma coisa que eu achei interessante. Ele estava com um conflito com o filho dele, o filho pequeno, e falou assim pro filho: filho, vai perdoando o papai, porque eu tô aprendendo a ser pai com você, eu nunca fui pai antes. Eu achei interessante, realmente, eu nunca fui pai. A minha primeira experiência de pai é a Júlia, tá com 8 anos. Eu estou aprendendo a ser pai com ela. Então eu sei que eu vou ter falhas também. E não tem problema nenhum o pai pedir perdão pro filho. Falar: olha, eu agi mal aquele dia, eu fiquei nervoso demais, eu tava com a cabeça quente, problema no trabalho para resolver. Desculpa o papai por ter falado grosso com você, ou por ter exagerado em alguma situação. Não é fraqueza nenhuma o pai pedir perdão pros filhos. E tem gente que fala: se eu pedir perdão, eu perco moral. Muito pelo contrário, ganho respeito. Né? Ganho respeito. E essa questão que o Rondinelli disse aí, o tempo... É o famoso tempo de qualidade, né? O tempo que você tem que dedicar aos seus filhos e também o tempo que você tem que dedicar à esposa. Aí é outra coisa que a gente tem que deixar claro. Tem gente que depois que os filhos nasceram também fala: mas eu me dedico aos meus filhos. Dedica tanto que não lembra mais que tem esposa. Aí já é um problema mais grave, porque em detrimento de um, supervaloriza o outro. Tem que ter o meio a meio aí. E para finalizar, ter bom testemunho dos de fora. Isso aqui é um negócio meio complicado. O que seria isso? As pessoas que são do mundo olham para você e falam: aquele ali é crente, né? Aquele ali é exemplo. Por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui. Eu poderia, evangelista Jairo, a gente não faz isso por questão ética. Eu poderia dar exemplo de obreiros que a gente conhece que não tem bom testemunho do de fora. Mas aí poderia ser algo ofensivo, mas eu vou dar um exemplo então de obreiro que tem bom testemunho de fora. O meu pastor Eurípides, ele é conhecido na cidade inteira, né? Muitos aqui que talvez estão nos ouvindo agora, que não são crentes da minha igreja, já ouviram falar do pastor Eurípides, e ele dá um bom testemunho, a gente sabe disso, né? Nos negócios que ele faz. Não é porque ele é meu pastor, provavelmente ele está me ouvindo agora, não há essa necessidade, a famosa rasgação de seda, como se diz, né? É porque eu tenho nele um exemplo, né? Alguém que tem uma vida íntegra, pastor de uma igreja do tamanho que é essa nossa igreja, é um homem que mora numa casa simples, né? O carro que ele tem foi a igreja que deu, numa campanha que a gente fez, não saiu dos cofres da igreja, né? Foi um presente de aniversário que a igreja se juntou, eu graças a Deus eu fiz parte desse presente, pude contribuir, e não é dado a ostentação, não usa roupa de marca, não esbanja dinheiro, simples, né? Quer dizer, não tem da onde falar. Vamos condenar o pastor, vamos pegar alguma coisa. Não tem. Esse deve ser o exemplo do pastor, um homem que tem bom testemunho com os que são de fora. Irrepreensível. Quem não é crente, respeita. Não, e é verdade, né? Até na farmácia, você falando dessa situação, eu estava lá na drogaria lá e conversando lá com um cliente lá, e eu fui comentando lá do pastor Eurípides, até dizer que trabalhou na obra aqui da igreja aqui, dizendo que nunca conheceu um pastor da integridade igual o pastor Eurípides. Pessoa, ele não é crente nem nada, mas é de fora do reino. Pessoas, né, que estão de fora da igreja. É o que eu ia dizer. A opinião tem bom testemunho. A opinião não é sua particular com relação à índole do nosso pastor. É uma realidade, né, inegável. Não tem, né, graças a Deus, na sociedade, ninguém que possa levantar ou apontar o dedo dentro dessa questão eclesiástica com relação ao nosso pastor. E além disso, é um santo homem de Deus no sentido de que tem os excelentes ensinamentos para nos dar, para nos ensinar. Uma pessoa que maneja bem a palavra. Ele é como se fosse um referencial para nós, obreiros, né? Porque além do testemunho, ele, um homem que tem uma índole moral excepcional, ele também tem a virtude lá do ensino. Exato. Pastor Eurípides para ensinar é uma benção. Meu Deus, eu gosto mais de ouvir ele ensinando, né? E assim, a gente aprendendo, a gente que tem o gosto de ouvi-lo, né? Se a gente tiver o cuidado de absorver, que a gente não consegue absorver 100%, mas a gente consegue absorver pelo menos um pouquinho cada dia, a gente vai conseguir construir uma vida de sucesso ministerial, porque graças a Deus até aqui Deus tem honrado o ministério do nosso pastor, né? E não é algo novo, né? Não, são quase 50 anos já só aqui à frente do trabalho de Catalão. E o que eu tô dizendo aqui é a percepção, eu tô falando do pastor, da percepção que as pessoas da cidade têm.
Mas eu poderia citar alguns outros que infelizmente não teriam essa mesma percepção. Pessoas que infelizmente, se você cita o nome para alguém fala assim, esse eu conheço lá fora, você trabalhou comigo, é muito diferente do que você está vendo lá na igreja, de fora da igreja é outra pessoa. Aí fica difícil, às vezes a cara vai pro chão, né? Você fala, eu tô tentando falar de alguém, de um obreiro da minha igreja, mas parece que ele não tá com muito moral. E às vezes, infelizmente, acontece. E aí é o que está dizendo a Bíblia. Quer ser obreiro? Tenha bom testemunho dos que são de fora. Trate bem seu vizinho, seus colegas de trabalho. Não seja o crente duas caras, né? Na igreja é um santo, no trabalho conta piada suja, né? Ri, conta piadinha, usa de malícia, enfim, a gente tem que tentar ter o famoso sim, sim, não, não. Bom, o que nós falamos aqui hoje, nosso tempo já encerrou, é justamente sobre o que é necessário para se ter um bom ministério cristão. E fica aí a questão, quer ser obreiro? É uma boa coisa que você deseja. Mas então já vai começando a aplicar esses princípios morais desde já. E aqueles que são obreiros, procura ler 1 Timóteo 3. Eu acho que a gente não está acabado, não. A gente tem que sempre renovar a nossa forma de agir. Dá uma lida lá em 1 Timóteo 3 e vê o que está errado. E vamos corrigir. Né? Às vezes, por exemplo, eu falo de mim. De mim eu posso falar, né? Eu tenho a cara feia. Eu costumo brincar, porque eu sou sério. E a minha seriedade, meu estagiário, eu falo e ninguém acredita, porque eu sou tímido. Mas professor tímido? Eu sou. Eu não sou expansivo de abrir, de abraçar. Eu por exemplo, eu tenho uma admiração pela esposa do Rondinelli, a Isabel. A Isabel é expansiva. Ela chega, ela sorri, ela faz todo mundo rir. É o jeito dela, né? A personalidade dela é aquela. A minha é o oposto dela. Eu sou mais sério. Eu sou mais fechado. Mas isso não me dá o direito, sendo mais sério, não me dá o direito de ser mal educado. De ficar com cara fechada, de não cumprimentar as pessoas. Enfim, eu até tento me policiar, porque às vezes pela timidez a gente passa meio batido e alguém fala, Humberto é metido, nem cumprimenta. Não é essa a questão, é a questão de eu não ser assim, né? E é uma coisa que eu tento policiar, porque a gente tem que ser queridos na igreja, as pessoas têm que nos querer perto, têm que querer nos ouvir. Quando você pegar o microfone, ela ter vontade de ficar. Porque existem situações que se alguém pega o microfone, a vontade da pessoa tem que levantar e sair, porque conhece a índole do obreiro. Então, precisamos de ser éticos, né? E precisamos de fazer um bom trabalho na obra de Deus. Muito bem, esse foi o debate da Escola Bíblica em Ação. Lembrando só, irmãos, que o nosso assunto dessa tarde foi pautado na revista, né, da que nós estudamos, a lição que nós estudamos hoje, lição de número 3, os cuidados com a família e o ministério cristão. Focamos mais aqui a questão ministerial, né? E não com o intuito de desestimular alguém a ser obreiro, pelo contrário, é que você que tem o desejo, continue buscando de Deus, continue sonhando, continue desejando, porque isso é coisa boa. A Bíblia diz boa não, é excelente, viu? Você que deseja ser, você que já é membro, deseja ser um auxiliar de trabalho, um cooperador, você que já é auxiliar ou cooperador, deseja ser diácono, maravilha, você está no caminho certíssimo, né? Só que o seu ministério terá sucesso ou êxito se você tentar seguir as regras que estão na Bíblia, estão na palavra de Deus. E uma regra, por exemplo, é essa de não ser novo crente. Você tem que ter já um histórico, né? Já tem que ser maduro na fé. Não precisa ser aquele também já velhinho, não quer dizer que seja isso, mas você tem que ser maduro na fé, né? Alguém que tenha estrutura, bagagem, que nós chamamos ministerial, tem que ter apto para ouvir, estrutura para ouvir e também para falar. E claro que nós desejamos que o seu ministério, você que é obreiro de qualquer igreja, de qualquer denominação, o desejo dessa equipe aqui é que seu ministério seja uma bênção, até porque o reino precisa, né, do seu ministério. A igreja precisa do seu ministério. O sucesso do reino de Deus depende também do sucesso do seu ministério. Então, o desejo do nosso coração é que o seu ministério seja realmente uma bênção, que você seja um excepcional obreiro, uma bênção, que seu ministério seja próspero, seja positivo e que você venha, acima de tudo, ganhar muitas almas para o reino dos céus. Concorda comigo, Rondinelli? Exatamente, né, evangelista Jair? Então, né, vamos aí que as pessoas, né, pegam um pouco dessa palavra e se absorvam um pouco disso aí, porque nós, quer dizer, até pra gente, né, a gente vai estar absorvendo isso e aprendendo mais do que nós
um pouco do que nós falamos aqui. Quero deixar aí meu abraço a todos os ouvintes, né? Obrigado por esta participação aqui e espero, assim, deixar, como diz novamente, à disposição, né? A gente está aí, viu, professor Humberto? A gente está na disposição e queremos ajudar na obra. Tem chance de voltar, Humberto? Claro que sim, já tá convidado. Inclusive, semana que vem, pastor Galeno estará aqui conosco. Quero fazer o convite para os nossos ouvintes. As 10 áreas críticas do casamento. Nós falamos só 3 das 10. Vamos ver se a gente consegue encerrar as 7 agora, pastor Galeno. E esse assunto hoje à noite vai estar lá no nosso blog, ebdcatalão.blogspot.com.br. Nós já estamos com 12 mil acessos. Semana passada tinha 10. Já são 12 mil. Glória a Deus. E está crescendo, as pessoas estão ouvindo essa programação em outros momentos. Fica aqui meu abraço para todos ali que estão visitando o blog. E você também visite lá, www.ebdcatalão.blogspot.com.br. Faça parte desse movimento que nós estamos tentando fazer aí para levar o Evangelho, a palavra de Deus, uma palavra sadia para além dos limites de Catalão. Importante também divulgar, né? Você que já acessou, você já está acessando, divulgue, fale para os seus amigos, porque é importante mais, nós temos sede, desejo, compartilhe, é a palavra certa, né? Isso. Compartilhar. Obrigado aí, nosso querido Rondinelli, Deus abençoe, também Diácono Humberto, por mais esse programa. Eu tenho certeza que Deus, nessa tarde, está falando e continuará falando melhor em cada coração. Agora são exatamente 16 horas, 15 minutinhos. Chegando Fábio e Flávio, o obreiro